É o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui que ele fala assim: você não concorda que o estado de São Paulo só é rico porque nunca foi governado pelo PT? Acho que essa é uma pergunta pertinente para fazer para o Fernando, que envolve o governo de São Paulo. Cara, no governo do PT, o Brasil se transformou na 6ª maior economia do mundo. Isso nunca tinha acontecido antes. No governo do PT, nós acumulamos 350 bilhões de reservas, de dólares em reservas cambiais. Isso nunca aconteceu na nossa história. No governo do PT, nós nos tornamos credores internacionais, inclusive do FMI, o que nunca aconteceu na nossa história. Tinha uma dívida Nos governos do FMI. PT, nós geramos 20 milhões de postos de trabalho, o que nunca aconteceu nessa história. Nos governos do PT, nós quadruplicamos o fluxo de importações e exportações, o que nunca aconteceu na história. Então, do que você está falando? Dedinho do Lula, né? Dedinho perdido. Perdido do Lula. Do que você está falando, cara? No governo do PT, na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo se tornou credora pela primeira vez. Quem renegociou a dívida de São Paulo fui eu. Reduzi em 50 bilhões a dívida da cidade de São Paulo. Hoje a cidade está montada do dinheiro e não tem projeto. Nos governos do PT. Dória agradeceu a você? Agradeceu não, foi mentir na televisão dizendo que encontrou a prefeitura quebrada. Ah, ele falou isso? Com todas as agências de checagem de dados desmentindo ele. A Lupa, tudo. E ele dizendo, não está dando para fazer nada. Quebrado. Olha o resultado que está aí. Ninguém sabe nem onde ele está. Se ele está em Miami, se ele está onde ele está. Quer dizer... você quando nos governos do PT, no governo do PT a dívida pública caiu de 60% para 30%, sem aumento da carga tributária, sem vender patrimônio público. No governo do PT nós achamos a maior reserva de petróleo do século XXI, o pré-sal, que hoje produz 50% do petróleo do país, 50% do petróleo do país. Nós estamos importando gasolina e diesel porque o seu Bolsonaro e o seu Temer pararam os projetos de refinaria. E está faltando refinaria no mundo inteiro. Tá? Aí tem que fazer... E se não fosse o pré-sal, nós estaríamos importando óleo cru ou para as nossas refinarias, que são poucas, ou importando mais gasolina e diesel já refinado. Ou seja, quando você fala uma coisa dessa, você tem que perguntar o que aconteceu nos nossos governos. E São Paulo não é rico por causa de tucano, não, porque São Paulo se desindustrializou nesses 28 anos. Isso é verdade. E o governo de São Paulo é rico desde o café, meu companheiro. Dá uma lida no Celso Furtado. Por favor, pega o Celso Furtado. É um livrinho de 300 páginas. O livro é de 1959, até hoje vende 20 mil exemplares por ano. Não vai te custar nada. Lê o Celso Furtado, você vai entender a riqueza de São Paulo. Sempre, né? Valeu, dedinho. O Elias Soares, ele tá pedindo aqui para você contar sobre o caso das acusações da improbidade administrativa por irregularidades na construção da ciclovia. Não, veja bem, o Ministério Público, ele entra com ação de improbidade. Então ele acha que você cometeu um erro, ele entra com uma ação. O que quer? Quero ver as contas? Não, aqui houve prejuízo ao erário. Não tem nada a ver com corrupção. Tá. Corrupção é outra coisa, alguém roubou. Entendi. Aí é um erro administrativo que pode ter trazido um prejuízo para o erário público. O Ministério Público entrou com 7 ações de improbidade contra mim. Né? E essa que Procurando algum erro. Procurando algum erro. Entra contra todos os prefeitos. Isso é normal. Não, é normal. Não é tão normal, porque ficou tão anormal que mudaram a lei de improbidade para evitar abuso. Porque fica parando... Não, porque começou a entrar com ação as coisas mais... coisa. Eu respondi a 7 ações de improbidade, fui absolvido de 5, uma não foi recebida e essa ainda não foi julgada. Entendeu? Vai ser periciada, essas coisas. Entendi. Mas assim, são... Rapaz, você responde a muito processo. Muito processo hoje na vida pública. Isso acaba afastando as pessoas da vida pública. Porque você cansa de pedir ajuda para um amigo para se defender. E custa caro. E aí tem ações que não são só do Ministério Público. Às vezes são ações civis públicas, ações populares, às vezes são ações de particulares que se sentiram ofendidos por qualquer coisa. Então o político fica muito na berlinda. Né? Até o Edir Macedo entrou com 2 ações contra mim. Por quê? Porque ele se sentiu ofendido por uma declaração
que eu dei dizendo que ele era fundamentalista, tá? Entrou com uma ação contra mim. Perdeu as duas. Mas enquanto não julga, o cara fica te apurrinhando. Você está respondendo a ação. Agora, responder a ação, eu posso entrar com uma ação contra você amanhã. Não quer dizer nada. Entendi. Agora, o resultado é que interessa, né? Eu tenho não sei quantas absolvições, entendeu? E não tem nenhuma condenação. Perfeito. O que importa é o placar. É o resultado, claro. Né? Você chutou o pênalti. O Ministério Público chuta o pênalti. Vamos ver se o goleiro pega, né? Antes de entrar a bola, não foi gol, né? Que time você torce? São Paulo. Outro São Paulino aí. Estamos perto do... Porra, Lene. Estamos perto Vamos fazer alguma amanhã, coisa, hein? vai, cara? É amanhã, São Paulo tá indo bem agora. Começou a criar Você vergonha acha na cara. Quanto vai ser amanhã? São Paulino. São Paulo e Palmeiras. Cara, eu acho que vai dar 1-0 pro São Paulo. E aí, Haddad? Vai ser no Amanhã, Eu jogo vou de na volta. dele, que ele deve estar Foi 1 a acompanhando. Eu não 0. tô acompanhando. Foi 1-0 no Morumbi e agora é lá no Allianz, né, cara? Eu acho que vai ser 1-0, assim, vai ser no sufoco. Mas São Paulo vai com moral. Empatou, já passa, você sabe, né? Então, Aliás, o Allianz Parque só não inunda porque eu fiz uma obra de drenagem da Turiaçu até o Rio Tietê. Uma galeria de quase 3 quilômetros que o Dória não conseguiu fazer no metrô. Então, você que está falando aí dos tucanos, a gente sabe fazer obra também. a parte lá do Pacaembu também não dava sempre. Não sei quem foi que deu jeito, Não, mas é mais Pacaembu antigo, foi né? antes. Foi antes. Foi o né? Maluf até. Acho que foi o Maluf. Fez um piscinão, né? Piscinão coberto. Exato. O Luiz Henrique, ele tá falando de uma situação que aconteceu em 2019, que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o Haddad, né, pagasse uma multa por impulsionamento irregular de conteúdo contra o candidato Jair Bolsonaro. Tá pedindo para explicar essa situação também. Uma multa de R$5.000, que é o tribunal tinha um site que tinha notícias sobre as coisas que o Bolsonaro tinha falado na vida. Certo. Uma coisa comprovada. Comprovado. Eram notícias verdadeiras. Aliás, o Bolsonaro faz propaganda do que ele diz. Você não precisa nem se preocupar. Não precisa nem inventar, né? Não precisa nem inventar. O que ele diz é tão absurdo. Eu sou coveiro. Essas coisas que ele fala. E tinha um site que recolheu essas notícias todas e colocou numa página. Tá. E o tribunal entendeu que nós não poderíamos impulsionar essa página. E nos multou. Eu não entendi por quê. Impulsionar significa o quê? Colocar dinheiro nela? Não, impulsionar significa... Agora não vou lembrar exatamente o que era isso, mas acho que era no Google, quando a pessoa fazia uma consulta... Você coloca para ela aparecer antes. Você coloca para ela aparecer antes. Entendi. E aí... Agora, não tinha nenhuma mentira na página. Eram coisas que o Bolsonaro repete até hoje. Entendi. Mas como as pessoas, à época, não conheciam o Bolsonaro... A gente achava que as pessoas tinham que conhecer. Colocaram Google Ads, né? Que é pra aparecer primeiro na pesquisa quando alguém pesquisar sobre Bolsonaro. Aí foi uma multa, se eu não me engano, de R$5.000. Começou uma multa de R$1 trilhão. Nossa! Aí, eu tô brincando, né? Mas era muita muito grana. mais alto do que 5 E aí a gente mostrou pro tribunal que não tinha fake news ali, que eram coisas que ele tinha dito. E aí o tribunal reduziu para R$5.000. Entendi. A Laís está pedindo para falar sobre projetos para a cultura. Ah, legal. A Laís? Laís. Virada Cultural começa contigo também ou é anterior? Não, começou com o Serra. Com o Serra? Comigo começou muita coisa na cultura. O Carnaval de Rua começou comigo, a SP Cine começou comigo, os Fab Labs começaram comigo. Muita coisa da cultura começou comigo. Mas, se você pegar toda a legislação de fomento à cultura na cidade de São Paulo... PROAC? Não, PROAC na cidade do Estado. Aliás, agradeceu o PROAC, ganhei 3 vezes lá, hein? Toda a legislação, vou falar já do PROAC, toda a legislação de fomento à cultura da cidade de São Paulo, ou é de um prefeito petista ou de um vereador petista. Quais que tiveram? Lei de fomento ao teatro, lei de fomento à periferia, lei de fomento à dança, lei de fomento ao circo, tudo. SP Cine, que foi eu criei. E a galera não sabe quanto isso faz diferença. Eu sei porque só eu fiz quadrinho por causa do PROAC. Só que o que acontece? Enquanto a prefeitura chegou a investir, na minha gestão, 1,8% do orçamento em cultura, o Estado de São Paulo, incluindo o PROAC, investe cerca de 0,3% do orçamento. É muito pouco. Muito pouco. Para você ter uma ideia de um orçamento da ordem de 300 bilhões, o orçamento da cultura chega a mais ou menos 1 bilhão, de 300 bilhões. Então a nossa proposta é aumentar o orçamento mesmo. Aumentar mesmo. Só que nós vamos mudar um pouco o foco.
A gente entende que o investimento, o dispêndio com a cultura não é gasto. Como assim? Ah, não, claro. Porque você pode usar... A SPCine criou o maior ecossistema audiovisual na cidade de São Paulo. São Paulo hoje é líder de produção audiovisual no Brasil. Passou o Rio, depois que a SPCine foi criada. Eu criei a Film Commission para permitir as tomadas externas sem burocracia. Que eu quero filmar fora do MASP era muito mais complicado. Não era complicado. Você tinha que entrar em 10 repartições. Putz. Hoje você entra você protocola num lugar que chama Film Commission. Tá. E ela organiza para você o set. Isso tanto pra gente quanto um americano quiser fazer uma cena do Homem-Aranha aqui também. A Netflix começou a gravar série no Brasil depois da Film Commission Porque era muito complicado. paulistana. Porque era muito complicado. Você passava meses para conseguir fazer um set. Ia pro interior, ia para outro estado. Né? Exatamente. Então, a cultura é uma indústria que pode gerar muito emprego de boa qualidade. Claro. E a gente tem que se acostumar cada vez mais. Lene, você que tem o nome do Lene. Não, é Leni. Leni? Não, Lenin. Né? Não, falei Lenin, falei Leni. É Leni. A gente fazendo Kravitz. Por causa do Lenny Kravitz. Entendi. Era a cara do Lenny Kravitz. Então, Leni, o lance é o seguinte: nós temos que nos habituar a ter o bem-estar nosso tem que estar associado cada vez mais com bens imateriais. Coisa que não é palpável. Porque não é um o planeta não aguenta. O planeta não vai aguentar. Na pandemia ficou muito claro o quanto a arte faz falta, né? O planeta não vai aguentar você só se satisfazer com bens materiais. É carro, helicóptero, casa de cama. Nós vamos ter que nos reeducar e ter prazer com bens imateriais. Nós vamos alimentar muito o nosso espírito daqui para frente. Muito. Que, aliás, é o que dá mais prazer. Se você não estiver doente, claro, uma é o que dá mais prazer. Um filme, um livro, uma música. É isso. Então, show. A cultura é a indústria do futuro, é a indústria cultural. É você produzir cultura, é você criar oportunidades para as pessoas se expressarem simbolicamente. Que a expressão simbólica é o que nos torna humanos. E que deixa a vida um pouco menos dura, né? O que torna a vida maravilhosa. Entendeu? Então, nós vamos ter que mudar um pouco a nossa mentalidade, né? E valorizar a leitura, valorizar o teatro, valorizar a música, valorizar uma série de coisas cada vez mais. Investir nisso, entendeu? Mas para isso você precisa ter produção. Claro. Se só tiver porcaria sendo produzida. E precisa ter profissionais estudando e sendo criados cada vez mais para isso. E criar público para essa cultura. Porque, como se cria público? A educação, né? E o poder aquisitivo baixo também é levando para a periferia a preço popular, de graça, como que é? Não, os céus, por exemplo, levaram tanta... Você sabe que eu instalei 20 salas de cinema na cidade de São Paulo gratuitas? Ah, é? Nos céus. Porque, por exemplo, no PROAC a gente tinha que dentro da SPCine. Eu criei a parte dos quadrinhos ia para as bibliotecas, né? Claro. E é gratuito, você tem que devolver um pedaço. E agora com e-book, com tudo, puta, fica barato, cara. Quanto custa um e-book? Né? Se você tiver uma produção... Você replicar isso. A molecada, molecada não fica o tempo todo em game. Game é bem material. Claro. Não tem mercadoria ali. Você tem um celular, um aplicativo, um jogo. E você tá brincando ali o tempo todo e tal. Mas como pode ter o game, pode ter o e-book. Claro. Pode ter muitas outras coisas, inclusive mais saudáveis. E a gente tem que saber explorar isso, né? Porque a crise ecológica é muito séria. É muito séria. Mais do que a gente está imaginando. E se a gente já não está fazendo nada para evitar uma catástrofe. Já não está fazendo muito para evitar uma catástrofe.